Boa noite a todos, a paz do Senhor. Vamos para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical, que é a lição de número 11, que será ministrada dia 16 de junho de 2024. E o tema da lição é a realidade bíblica do inferno. O texto áureo está ali em Mateus 25:41, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Se encontra ali em Mateus 25:41. A verdade prática diz assim: o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo de nossa jornada terrena. Muito bem. A palavra-chave é inferno. Bom, já resumindo, né? Bom, a realidade do inferno Jesus pregou, foi um dos que mais pregou sobre o juízo divino, a punição divina, das pessoas que preferem viver sua vida fora dos planos de Deus, fora da vontade de Deus, das pessoas que rejeitam a Cristo como Salvador, que não aceitaram a Jesus como Salvador. E para começar esta aula, a gente tem que pontuar que só há um caminho e um meio de salvação, que é em Jesus. João 14 diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Jesus também é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, o homem. Então, é somente através de Jesus que iremos alcançar a salvação, iremos receber a graça da vida eterna, o perdão dos pecados, a remissão do nosso pecado, uma nova vida liberta do pecado e assim vivermos eternamente na presença do Senhor no céu. E fora de Jesus não há salvação. Então sabemos que se o homem não aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele está passivo de passar a eternidade destituído da glória de Deus no sofrimento eterno. Então só há dois caminhos eternos traçados para o homem, ou o céu ou o inferno. Então não é Deus que lança as pessoas no inferno, são as próprias pessoas com as suas decisões, porque Deus já propôs um meio de salvação para a humanidade. A Bíblia diz em Apocalipse que antes da fundação do mundo, Deus já havia provido o Cordeiro para a salvação do homem, para perdão dos pecados do homem. Então, o plano de salvação antes da fundação do mundo já estava pré-estabelecido por Deus. Então, as almas que vão para o inferno, para a perdição eterna, não é Deus que está lançando ali, é um resultado de uma escolha que a pessoa tomou. Então, no início desta aula, eu já deixo um alerta para você que ainda não conhece a Jesus, não aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua alma. A porta da graça está aberta, Jesus ainda está de braços abertos para recebê-los. A Bíblia diz que todo aquele que vem a Cristo, de maneira nenhuma ele lançará fora. Então você tem a oportunidade hoje de aceitá-lo como o único e suficiente Salvador de sua alma e receber uma nova vida em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E somente assim, através de Cristo, servindo a Jesus, entrando pela porta estreita, porfiando por caminhar pelo caminho estreito, é que nós alcançaremos essa grande bênção da vida eterna e da salvação. Bom, a palavra-chave da lição de hoje é inferno, né? O inferno é um dos assuntos principais do Novo Testamento, onde eu reforço, falo mais uma vez, onde foi Jesus que comentou mais a respeito do inferno, traçou mais detalhes do que é o inferno. O inferno é um lugar
aonde as almas perdidas se encontram em sofrimento eterno, em destituído eternamente da presença de Deus. Então, aonde são punidas, estão sendo punidas, estão em dor, em agonia de maneira consciente, certo? E aguardando o juízo final. Lembrando que quando a pessoa hoje, seja salva ou perdida, morre, já tem o seu destino eterno já traçado. Aqueles que morreram salvos em Cristo estão descansando no paraíso, conscientes. Mas também, em contrapartida, aqueles que morreram sem Cristo estão também no sofrimento eterno, consciente, no Hades, na antessala do lago de fogo, o inferno, sofrendo ali as penalidades de seu pecado, porque não aceitaram a remissão e a salvação que Deus proporciona a todos nós na pessoa de Jesus. Não aceitaram essa tão grande salvação ou desprezaram essa tão grande salvação que Deus nos concede na pessoa de seu Filho amado, Jesus. Lembrando que Deus é amor. Deus é amor. Deus não é o sentimento de amor, Ele é o próprio amor. Ele é uma pessoa. E pelo fato dele ser um Deus de amor, ele claramente ele age com justiça. Ele age com a justiça divina. Então ele faz justiça. Então aqueles que serviram ao Senhor e andarem em seus caminhos, logicamente ele vai tomar para si para viver juntamente consigo. E aqueles que por escolha resolveram viver no pecado, na prática do pecado, fazendo as coisas que desagradam a Deus, muitos se rebeliando, fazendo coisas que afrontam a pessoa de Deus, duvidando de sua existência, desprezando a sua graça divina, zombando e desprezando das coisas de Deus. Logicamente, Deus vai dar justamente aquilo que a pessoa escolheu ao decorrer de sua vida, que é a perdição eterna, é estar para sempre banido e destituído da glória do Senhor, da presença do Senhor, nas trevas, na escuridão eterna, no inferno. Muito bem. É uma lição muito difícil, é um assunto bem difícil de tratar, porque hoje nos púlpitos não ouvimos, raramente escutamos sobre essa realidade terrível, né? Esse fato terrível que há de acontecer pós-morte, né? Então é uma mensagem muito difícil, muito dura, mas só que foi Jesus, o Deus de amor, que mais pregou foi sobre a realidade do inferno. Lembrando que isso não é para causar medo para as pessoas, forçar as pessoas através do medo a vir para Cristo, a aceitar a Jesus. Não, não é por causa disso, mas é para despertar a consciência da pessoa que ela tem que conhecer a Jesus. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Então tem muitas pessoas que não dá espaço para Jesus, não querem conhecer a Jesus, já tem um preconceito, um pré-julgamento de que servir a Cristo é ruim, e então já cria uma barreira. E na verdade nós temos que tomar cuidado, nós temos que conhecer a Jesus. Então dê um espaço para Jesus na tua vida, prova e vê que o Senhor é bom e que aqueles que o servem de nada padecem falta. Bom, o primeiro tópico dessa lição vai falar assim, o pensamento humano a respeito do inferno. Os que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente a realidade do inferno. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Teólogos modernos e pós-modernos negam a inspiração plenária da Bíblia e por isso agem para enfraquecer a doutrina bíblica do inferno, dizendo que se trata de um pensamento pagão que deve ser erradicado da Bíblia. Outros chegam até a admitir que certas pessoas irão para o inferno, mas por tempo provisório, porém durante esse período serão purificadas e receberão uma segunda chance para entrar no céu. Carta aos Hebreus,
se não me falha a memória, capítulo 9, versículo 27, se não estou enganado, a Bíblia diz assim: porque aos homens está ordenado morrer apenas uma vez, vindo, porém, depois o juízo. Então, o tempo de escolher, de tomar a decisão aonde você vai passar a eternidade, é enquanto você está vivo. Não é no momento da sua morte ou na transição de sua morte, porque tem muitas pessoas que dizem assim: eu vou viver a minha vida, vou realizar todos os meus desejos, vou viver de qualquer maneira, e quando eu estiver morrendo, eu confesso Jesus como meu Salvador e serei salvo. Isso não vai valer, porque Deus conhece o nosso coração e as nossas intenções, e até mesmo na hora que estamos morrendo. Às vezes, o momento da nossa partida é tão rápido que nós nem temos consciência para refletir a respeito do que nós fizemos nesta vida. Então, não faça isso, não tenha esse pensamento, não alimente esse pensamento no seu coração, porque Deus é aquele que conhece o nosso coração, sabe nossos pensamentos e sabe se a nossa conversão é sincera ou não. Bom, eu quero falar um pouquinho sobre esses teólogos aí que estão surgindo várias teorias, né, várias doutrinas dizendo que a alma vai ser eliminada, vai deixar de existir, né, depois de um período que esta alma sofrer no inferno, ela vai ser extinguida, extinta, ou seja, eliminada, vai deixar de existir. Isso são doutrinas e teorias de teólogos pós-modernos para tentar apaziguar, né? Tentar apaziguar ou dar um jeitinho para que as pessoas não levem tão a sério a nossa realidade eterna. Ou seja, a pessoa pensa consigo: então eu vou para o inferno, eu vou sofrer um período de tempo lá, e depois minha alma vai ser expurgada, vai deixar de existir e vai acabar o sofrimento. E não é bem assim. Nós somos seres criados segundo a semelhança e a imagem de Deus, somos seres materiais e imaterial ao mesmo tempo, porque somos tricotômicos, somos constituídos de espírito, alma e corpo. O corpo volta ao pó, certo? Mas a alma e o espírito estão fundidos. Então, é imaterial, é eterno. Nós fomos criados, porém não temos prazo de validade. Para que os irmãos entendam, eu estou falando dessa maneira. Então, nós somos seres eternos. A nossa carne perece, volta ao pó, mas o nosso espírito, a nossa alma, permanece eternamente. Então não tem como ser extinguido, eliminado, como alguns teólogos e alguns estudiosos estão falando que passado um período de tempo no inferno, a pessoa vai ser extinguida eternamente, vai deixar de existir. Isso não existe. Isso é antibíblico. Não temos fundamentos da Bíblia para dizer isto. Agora, se nós olharmos ali nos evangelhos, Jesus trazendo algumas revelações com respeito ao inferno, ele fala assim: aonde o fogo jamais se apaga e o verme jamais morre. Então ali dá a entender claramente, está bem enfático, que é eterno, que é eterno. A pessoa morreu na perdição, é eternamente, está perdida, eternamente irá sofrer. E aqueles que aceitaram a Jesus, abraçaram este privilégio, esta dádiva, com certeza estarão eternamente na presença do Senhor. Então, eu gostaria só de ter sido isso rapidinho. É claro que o assunto é bem extenso, bem mais amplo, mas aqui esse vídeo é só para trazer uma luz, né, do assunto que há de ser tratado nessa próxima lição. O segundo tópico vai falar assim, como a palavra inferno aparece na Bíblia. No Novo Testamento sabemos que aparece ali Seol, sepultura, lugar dos mortos, mas também faz referência a alguns textos e alguns pontos onde a palavra Seol é citada no Antigo Testamento, se refere ao inferno, aonde as almas rebeldes estão sofrendo, e não somente sepultura ou lugar de mortos, mas lugar de perdidos, daqueles que morreram
sem a salvação. Bom, no Novo Testamento, 3 palavras gregas que aparecem no Novo Testamento foram traduzidas pela palavra inferno. Hades, traduz hebraico Seol, Tártaro e Gená. A palavra Hades significa lugar de castigo, também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. A palavra Tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo que a sepultura, a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punição pelas suas obras más. E a palavra Gená, que aparece 12 vezes no Novo Testamento, significa castigo eterno. Bom, todas essas palavras, seja hebraico, seja grego, está tudo se relacionando ao mesmo assunto, que é o inferno. O inferno, então, é um lugar, uma localização, onde essas almas que morreram sem Cristo, sem a salvação em Cristo, irão permanecer em sofrimento eterno, sofrendo a punição de seus pecados eternamente. E o maior pecado que um homem pode cometer, na minha concepção, é de desprezar a graça que Deus nos oferece, o amor que Deus nos oferece através do seu Filho amado Jesus. João 3,16, a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, unigênito, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, fica um alerta para todos nós valorizarmos esta grande oportunidade que o Senhor nos concede quando estamos em vida, de nós trilharmos o caminho do Senhor, procurar obedecer a palavra do Senhor, procurar praticar os mandamentos de Jesus, procurar viver uma vida separada do mundo, separado do rudimento mundano, separada das coisas que não agradam a Deus, das coisas que somente agradam a carne, procurarmos viver uma vida regrada, equilibrada, regada pela palavra de Deus, para que a nossa salvação venha atestar, né? Não que a nossa salvação vai ser mérito por obras, mas para que a nossa salvação venha a ser comprovada através de uma vida que produza frutos para a honra e glória do nome do Senhor. O terceiro tópico vai falar a doutrina bíblica do inferno. À luz de Mateus 25:41, o inferno é um lugar real. O Deus justo e bom jamais fará um lugar como esse para o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Mas sim para o diabo e seus anjos que se rebelaram contra ele. Entretanto, quando o ser humano despreza a Deus e a sua palavra, colocando-se sob o governo do Deus desse século, o diabo, será também sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios foram. Como Jesus disse, apartai-vos de mim, maldito, para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno não foi um local preparado para almas humanas, foram preparados para punir os anjos caídos que se rebelaram contra Deus, juntamente com seu líder maior, o diabo. Então, o ser humano que vai para lá é justamente o que eu falei aqui no início deste vídeo. É por escolha própria. A pessoa escolhe. A pessoa escolhe se ela quer ir para o céu ou para o inferno. É uma escolha própria, não é Deus que lança a pessoa. Deus propõe os dois caminhos. O caminho, a porta estreita, o caminho estreito que nós já estudamos nas lições anteriores, ou a porta larga e o caminho largo que conduz à perdição. Então, a escolha cabe a nós tomarmos. E então, é a pessoa que toma essa decisão. E tem muitas pessoas que eu vejo por aí que se rebelaram totalmente mesmo contra Deus. Eles se alegram e até mesmo se gabam e viver uma vida pecaminosa, uma vida que parece que é para irritar o coração de Deus, parece para afrontar a pessoa de Deus. Então, essas pessoas estão claramente
tomando a decisão de Lúcifer, quer viver eternamente ao lado de Lúcifer. E é isso que elas vão ganhar no final de sua vida. Quando descer a tumba fria, é isso que elas vão merecer, é isso que elas vão ganhar, o que elas vieram pedindo a vida toda. Olha, eu não quero servir a Deus, eu prefiro servir a Satanás, eu prefiro viver uma vida pecaminosa, distante de Deus. Deus fica no canto dele, eu fico no meu, faço da minha vida o que eu quiser. E é isso que eles vão receber, o merecido castigo. Justamente isso, porque Deus é justo. Bom, eu quero ler só algo que eu pensei aqui, para nós concluirmos. Contudo, precisamos observar algo importante. A ida do ser humano para o inferno não é uma iniciativa primária de Deus, mas um fruto da escolha do ser humano em viver deliberadamente em rebelião contra o Altíssimo, que eu acabei de falar. Tem pessoas que têm prazer, se gabam de afrontar a Deus. Sabe aquele espírito de Moloque? O ensino bíblico é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão castigo eterno. Os que escolhem a Cristo receberão vida eterna. Portanto, a escolha de ir para o céu ou para o inferno, se passar a eternidade com Cristo ou sem Ele, é pessoal e individual de cada um. Bom, então, vamos concluir dizendo: o inferno é real, porque Jesus foi o que mais pregou sobre o inferno, apesar de ele ser o amor de Deus expressado, ser a graça divina. Então, ele mesmo pregou sobre o inferno, então é uma realidade, é um local real, certo? Não é figurativo. As pessoas estão conscientes lá, os perdidos estão conscientes lá, estão sofrendo conscientemente, fisicamente, espiritualmente, porque depois do julgamento final, é corpo, alma e espírito perecendo no inferno eternamente, entendeu? Não é uma dor da consciência, não é somente isso, é dor em todos os sentidos. Então devemos estar atentos. Assim como no céu, aqueles que são salvos irão desfrutar corpo, alma e espírito no céu, tanto é que na vinda de Cristo, os que foram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, o seu corpo irá passar por uma metamorfose, irá passar por uma glorificação, certo? E seremos semelhantes ao corpo de Cristo quando ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus era matéria imaterial, era um corpo glorioso, e nós vamos receber da mesma forma, iremos ser semelhantes a eles e iremos desfrutar eternamente na presença dele. E o mesmo é o oposto para aqueles que irão para a perdição, então temos que tomar cuidado. Se você aí que vai assistir esse vídeo, não tomou essa decisão séria, não deixe para tomar na última hora. Talvez você não terá nem tempo de tomar esta decisão. Então, esse vídeo serve como um alerta para aqueles que estão deixando para depois uma decisão seríssima que irá determinar a sua eternidade, se é na presença de Deus ou se é destituído da glória de Deus na perdição eterna. Então, aproveite a oportunidade. Não brinque com a sua eternidade. Não duvide do poder de Deus, da realidade espiritual. Entrega a sua vida a Jesus. Entra pelo bom caminho. Porfia no caminho estreito, na vida de renúncia, na vida de obediência à palavra de Deus, e procure andar na presença de Jesus, e assim a sua salvação estará garantida no Senhor Jesus, porque quem nos garante a salvação é Jesus Cristo, que ele nos deu esse selo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor, é o selo da nossa salvação. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima.